O debate político da semana foi em torno da aprovação da proposta de emenda à Constituição, número 18 de 2020, que adiou as eleições municipais em razão da pandemia do coronavírus. Sobre esse tema e sobre um provável cenário para as eleições de 2022, nós vamos receber o professor Marcelo Vitorino, que é consultor de comunicação, ele é professor de marketing político pela Escola Superior de Propaganda e Marketing e pela Positivo Online, além de já ter atuado em várias instituições governamentais e ter bastante experiência em campanhas eleitorais por todo o Brasil. Bem-vindo, professor, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado pelo convite, espero que seja útil a minha participação. Com certeza. Com vocês, análise dos fatos. O debate da semana foi a aprovação pelo Congresso Nacional da proposta de emenda à Constituição número 18 de 2020, que adiou as eleições municipais aí em torno da pandemia. Professor Marcelo Vitorino, muito obrigado aí pela sua participação em nosso programa. Nós vamos discutir aí como serão as eleições municipais, esse debate e um provável cenário para as eleições de 2022. Professor, no Congresso o debate foi em torno aí adia ou não adia, mantém a data ou não mantém a data. Inicialmente falava-se em prorrogação de mandatos. Okay. É interessante a gente destacar que o período dos mandatos, o Constituinte colocou ali como cláusula pétrea na Constituição, ele está no artigo 60, parágrafo 4º, que define a forma federativa do Estado, o voto universal, secreto e periódico, e a separação dos poderes e os direitos e garantias individuais como cláusula pétrea. Então, esse foi um debate que logo foi abandonado. Sim, é porque assim, nós já tivemos eleições unificadas. Essa é uma questão que pouca gente fala, mas no Brasil nós tivemos, se eu não me engano, em 78, ainda era governo militar, ele postergou as eleições municipais por 2 anos para que todas elas fossem unificadas. E aquele modelo foi um modelo confuso e, portanto, ele foi dissolvido. Então, essa é uma discussão que as pessoas colocam agora como se fosse algo novo, mas nós já passamos por isso. E a extensão de mandato só aconteceu no Brasil uma única vez durante um regime militar. Portanto, fazer qualquer iniciativa de extensão nada mais é do que a gente voltar a um período que a gente não quer. Correto. E está ali como cláusula pétrea. Eu até, como cientista político, questiono muito o porquê até de alguns parlamentares levarem esse debate à tribuna, se sabem que é cláusula pétrea, que não pode ser modificada, que o Poder Legislativo não tem esse poder de modificação. Isso eu lhe falo assim, existe um mito, uma ideia de que se unificasse as eleições, as campanhas sairiam mais baratas. Sim. Mas, na verdade, o que não se quer é isso. Na verdade, o que se quer é que os prefeitos fizeram uma pressão muito grande em cima dos deputados para a unificação, porque na concepção dos prefeitos, se juntasse a eleição do prefeito com o governador pagaria a eleição do prefeito. Porque como é que funciona as eleições? No momento que você tem uma campanha presidente da República a governador, estes direcionam recursos para a campanha do Legislativo, correto? Correto. Então, eles mandam para deputado estadual, para deputado federal. Quando você tem uma campanha para prefeito, o prefeito direciona recurso para os vereadores. Sim, correto. Então, eles ficam como sendo pagadores das contas deles e dos vereadores. O que os prefeitos queriam era passar a conta adiante. Correto. Mais nada. E aí eles fizeram uma pressão muito grande em cima de parlamentares que, de forma demagógica, muitos deles, aproveitando-se do momento da pandemia e para ganhar popularidade, saíram fazendo propostas que nunca seriam aprovadas. Correto. Eu tenho certeza que nem o presidente da Câmara, nem o presidente do Senado seriam tão demagogos a ponto de colocar uma proposta de extensão de mandatos baseado numa pandemia. Isso é um absurdo. Até porque o período dos mandatos é a garantia do processo democrático. E o Constituinte teve essa preocupação de justamente colocar como cláusula pétrea para não ser modificada. Cabe lembrar que a nossa Constituição ela foi feita pós-regime militar. Sim. Então, quando acaba o regime militar, aí você convoca uma constituinte. Nós tivemos uma eleição órfã para os deputados naquele período, que fizeram uma Constituição e no ano seguinte nós elegemos o presidente. Correto. Nós temos que lembrar de como é que foi o arranjo. Sim. Então, qual que é a preocupação? Se um parlamentar, por acaso, aprova esse negócio, vamos supor, num momento assim,
que um presidente da República possa estar mal avaliado próximo a uma eleição. Aí ele arruma um problema com a Venezuela, por exemplo, e declara que não vai ter como realizar eleições naquele ano e prorroga o seu próprio mandato. Então você cria um precedente na hora que você estende o mandato por causa do momento da pandemia, que pode ser amanhã utilizado para ficar um mandato eterno. Isso é verdade. E o que garante a nossa democracia, o que garante que nós nunca seremos uma Venezuela, é justamente essa questão dos mandatos estar como cláusula pétrea, essa preocupação do Constituinte. Ou seja, professor, esse é um debate de prorrogação de mandatos que não deve haver, porque nunca vai se prorrogar mandatos e mandatos é cláusula pétrea, o Legislativo não tem esse poder de fazer essas alterações nem por propósito de emenda à Constituição. E ainda tem uma outra, você teria que fazer uma nova Constituinte. É verdade. Teria que ter o poder constituinte, o Legislativo teria que ser eleito com poder constituinte. Aí já imagina, nós temos algo próximo de 35 partidos. Hoje, fazer uma Constituinte com 35 partidos é impossível. Com certeza. Você vai ter que, assim, esse número, quando a Constituinte foi feita, a gente tinha menos de 10 partidos. Sim. E aí foi se multiplicando. Então a gente precisa voltar a ter menos partidos para pensar de novo numa nova Constituinte. E também a gente tem que lembrar que Constituinte no Brasil, todas as constituições brasileiras, elas aconteceram pós uma ruptura de poder. Momento de ruptura. Então, quando saiu do Império, foi para a República, quando o governo militar tomou posse, quando o governo militar saiu, toda a Constituição brasileira só foi feita depois de uma ruptura de poder. Sim. E a gente tem que mudar isso. Sim. E nós temos uma boa Constituição, né, professor? Temos a Constituição, ela precisa ter algumas atualizações, para isso existem as emendas, como essa agora, que é de eleição. Sim, com todas as exigências ali de quórum, de assinaturas, de 2 turnos, né, que realmente é muito importante. Professor, voltando à pauta aí da PEC que adiou as eleições. Okay. A França realizou agora eleições na pandemia, a Finlândia também, os Estados Unidos agora vai às urnas em novembro para escolher o seu novo presidente da República. No meu ponto de vista, como cientista político, eu fui inclusive contrário ao adiamento das eleições para novembro. Okay. Nós não temos aí digamos assim, uma receita de que a pandemia vai estar mais amena em novembro ou dezembro. Então, assim, a minha defesa, quando me perguntavam sobre adiamento das eleições, eu falava, olha, é uma coisa que eu acho que não deve se mexer. Eu acredito, é o seguinte, nós temos que criar medidas sanitárias para que o país vá às urnas com segurança. Eu queria muito o seu ponto de vista nesse sentido. Olha, desde quando começou essa discussão, eu acreditava que haveria um adiamento natural. Eu não acreditava que ia ser para dezembro, até porque depois a transmissão de cargo fica complicada, a prestação de contas fica complicada. Sim. Né? Você tem o fechamento de conta das gestões também, não é só dos candidatos. Agora, eu sou favorável ao adiamento para 15 de novembro, mas porque, como ficou na dúvida se a eleição ia ser realizada neste ano ou se ela ia ser unificada, os candidatos e os partidos não se prepararam. Enquanto não teve uma data cravada que ia ser 15 de novembro, candidato e partido estavam esperando para ver se teria eleição esse ano. Sim. Então, como demorou muito, se tivesse definido que não teria adiamento há 3 meses, ótimo, não precisa ter adiamento. Como demorou a definição para ter o adiamento, aí é melhor que se tenha o adiamento para que os partidos e os candidatos se preparem adequadamente. Até porque eles vão disputar uma eleição que eles nunca viram. É verdade. Nós teremos aí uma eleição diferente. Essa eleição, a campanha, professor, vai ser uma campanha totalmente virtual? Totalmente é muito difícil a gente afirmar, mas aí vai depender de município para município. Vai ter município que vai ter restrição de isolamento, e aí ela vai ter que ser muito mais virtual do que presencial. Terão municípios, provavelmente, que já terão superado a fase de isolamento, sim, e aí você pode ter alguns encontros, mesmo que com máscara, que com devidas restrições, possam acontecer. Então, a gente só vai saber exatamente o grau da virtualidade, município a município, e lá para o final de setembro, início de outubro. O que eu acredito é claro que a mídia digital ela vai ter um peso muito maior do que o que ela tinha antes. Sim. Isso sem dúvida nenhuma. Só que isso vai nos levar para um outro problema. Quantos profissionais de comunicação entendem a mídia digital ao mesmo tempo que entendem comunicação política? São raríssimos. Nós vamos ter nesse ano aproximadamente 500 a 550 mil candidatos no país. Sim.
Olha o tamanho da história. Nós temos 5.700 municípios. A gente não tem profissional preparado para fazer impulsionamento de publicações, sabendo que é uma campanha política, nem para 10%. Professor, e as campanhas, elas tendem a ficar mais baratas ou mais caras em razão dessas mudanças no modelo de campanha? Então, vai haver uma transmissão aí. Então, a campanha de antigamente, você tinha muito cabo eleitoral. Boa parte desses cabos eleitorais, muitas vezes, recebiam dinheiro em espécie, de forma não contabilizada. Então, esse custo todo não aparecia como custo de campanha, porque muitas vezes ele foi desviado para uma forma não oficial. Sim. Agora, como você tem uma eleição virtual em que todo investimento ele tem que ser contabilizado real, não tem como. Não existe uma forma de haver caixa 2 dentro de uma campanha virtual. Sim. Não tem. Eu concordo. Então, o custo da campanha oficial não vai diminuir. O que vai diminuir é da não oficial. Correto. Pode ser até que da oficial aumente. Porque você vai ter que ter mais impulsionamento, mais investimento. Também não adianta você impulsionar se você não tem o conteúdo preparado da forma correta, se você não tem os públicos preparados. Então, tem um trabalho todo por trás que vai fazer com que, oficialmente, as eleições não custem mais barato. Correto. Professor, uma dúvida. Com o possível desaparecimento aí da figura dos cabos eleitorais, que aí nos grotões, nas cidades pequenas, esses cabos eleitorais eles funcionavam mais ou menos ali com uma garantia da eleição do candidato. Né? A gente sabe que o candidato, muitas vezes, ele vai numa família numerosa, contrata ali 3, 4 membros da família para ter o apoio total da família. Sim. Então, com o provável desaparecimento dos cabos eleitorais, como é que vai ficar essa situação? Bom, agora os candidatos vão ter que fazer um trabalho real de construção de reputação. Porque assim, o cabo eleitoral ele te garantia voto, ele te levava a palavra do candidato, muitas vezes às suas bases. Agora o candidato vai ter que trabalhar na sua construção da reputação própria mesmo. Ele vai ter que garantir o voto por ele mesmo. Provavelmente, isso vai levar o candidato a se preparar melhor, em vez de ficar simplesmente repetindo conteúdos o tempo todo, esperando um voto chegar. Então o candidato, por exemplo, o candidato à educação, ele vai ter que escrever artigos sobre educação, vai ter que dar palestras sobre educação, vai ter que ser conhecido pelos profissionais de educação, vai ter que ter um direcionamento de público para falar com os adolescentes, com os pais, com os idosos, com toda a rede de ensino. Então isso vai exigir muito mais preparo dos candidatos. É muito diferente você fazer uma campanha por cabo eleitoral, e ela é muito custosa, porque como o seu voto não é nem ideológico, nem temático, o cabo eleitoral ele é praticamente o elemento de uma eleição nominal. Quando você usa cabo eleitoral, você pede voto para o Marcelo Vitorino, por exemplo. Quando você não usa um cabo eleitoral, você agrupa as pessoas em torno de uma causa. Aí a eleição acaba até ficando mais barata. No próximo bloco, nós vamos discutir como é que fica a questão das fake news e o comportamento dos líderes nacionais na campanha municipal. Professor Vitorino, o país viveu aí, nas últimas semanas, essa questão da prisão aí de vários membros aí do bolsonarismo em razão da fake news. Nós temos o inquérito, o debate em torno do inquérito, e nós sabemos como essas fake news elas atrapalham o processo de escolha, elas atrapalham o processo político. Com o andamento do inquérito, com as prisões que ocorreram, e com esse olhar que a justiça está tendo para o caso, você acha que deve diminuir a divulgação de fake news aí na campanha municipal? Infelizmente não. Então assim, o Congresso ele ainda tem a oportunidade de tomar uma posição mais firme no controle, não só da fake news, como ela é dita, mas da guerrilha virtual. A fake news é você apequenar o que acontece. Tá? Nós temos um ambiente de guerrilha virtual. Às vezes é um fato que não é nenhum fato mentiroso, só que é um fato que ele está desatualizado. E aí ele é esparramado nos WhatsApp como se fosse um fato atual. Correto. Então, e o Congresso não tomou as medidas necessárias para que o sistema do judiciário combatesse esse tipo de problema. Correto. Eu vou te dar assim, elementos rápidos, tá? Para a gente não se alongar. Em primeiro lugar, vamos supor que um candidato seja atacado, um candidato num estado do Maranhão,
seja atacado por fake news que estão sendo disseminadas em São Paulo. Qual é o local do crime? O local é no Maranhão ou o local é em São Paulo? Se você não sabe o local do crime, você não sabe nem onde você vai processar o indivíduo. Correto. Vou te dar um outro ponto de vista. No direito, você sempre faz a ação no domicílio do réu. Do réu, isso. Bom, se for um crime virtual e você fizer no domicílio do réu, muitas vezes você vai estar beneficiando o infrator, porque deveria ser no domicílio da vítima. Senão, basta que o infrator fique em outro estado, a vítima vai ter que se deslocar, vai ter que arrumar um advogado em outro lugar. Sim, sim. Então, assim, se você não tem o local do crime definido como território nacional, se você não tem o local, ainda o domicílio como sendo da vítima, você já dificulta o combate. Eu estou te falando lá do início, e o Congresso quer tipificar o que é conta falsa. Sim. A gente tem que voltar. Primeiro, o que é crime virtual? Então, o que o Congresso deveria fazer? Todo crime virtual realizado contra uma pessoa física ou jurídica brasileira, o território nacional fica sendo o território do crime. Correto. Pronto, resolvemos aí. Coloca o domicílio como sendo da vítima, você resolve um outro problema. Princípio da territorialidade e da competência. Simples. E aí você começa, de fato, a desconstruir. Tem alguns pontos ali no Marco Civil da internet que beneficiaram as contas falsas e a guerrilha. Sim. O Marco Civil é uma coisa que quando você vai mexer, todo mundo grita. Só que, olha, o Marco Civil da internet, que é uma coisa que é modificada a todo tempo. Sim. O Marco Civil levou mais de 10 anos para ficar pronto. Discussão do debate. E, obviamente, vai se desatualizar ao longo do tempo. Sim. Então, assim, você falar que não quer atualizar o Marco Civil da internet, aí você está indo contra o senso, né? Porque os avanços são diários. Não tem como. Então, o que o Marco Civil hoje garante? Ele garante com que as plataformas não sejam responsáveis pelos conteúdos publicados. Qual é o problema com isso? Então, abro uma conta falsa, entro numa plataforma, e a partir de então, a plataforma não tem nada a ver com isso, não importa o que eu publicar. Muito bem, essa conta é falsa. A plataforma não tem responsabilidade, ótimo. Aí você é a pessoa prejudicada. Você tem que entrar com uma ação contra a plataforma vai atrás de mim, ela vai ver que minha conta não tem identificação, vai virar para você e vai dizer, eu sinto muito. É complicado. Essa sua avaliação, então, a gente pode deduzir que, na sua opinião, o Congresso não vota esse projeto antes das eleições municipais. Eu acho muito Está difícil. No Senado o projeto, né? Então, eu acho muito difícil votar como deveria. São vários pontos que têm que ser mexidos. Essa questão, por exemplo, o Congresso está querendo obrigar a plataforma, ele queria obrigar a plataforma a só abrir uma conta mediante CPF. Eu não sou contrário a isso. Eu acho que, olha, se você nasce e é obrigado a ser registrado, ou seja, o anonimato não é um direito. Sim. Senão você poderia, não vou registrar meu filho, vou deixar, ele vai ser criado aí sem nome, quando ele crescer ele escolhe o nome para ele e vai ter um documento. Isso não é assim que funciona. Também concordo. E hoje a criança nasce, ela já tem um CPF Sim, já de imediato. De imediato. Por que em rede social você poderia ser anônimo? Mas o que a gente poderia fazer? Em vez de obrigar a plataforma a verificar todas as contas, a gente pode fazer um caminho um pouquinho diferente. Quando, diante de uma denúncia a respeito de uma conta, a plataforma só precisa fazer o seguinte, checar se aquela conta é de uma pessoa real ou não. Não sendo de uma pessoa real, ela oculta aquela conta. Sim. Ou seja, você não precisa verificar toda a internet, você só verifica aquilo que de fato tem uma regularidade. Correto. E pronto, resolve o problema rápido. Mas mesmo assim, se a gente não identificar o território do crime, a gente não sabe nem onde vai processar a pessoa. Nos Estados Unidos aconteceu um caso. Uma astronauta americana invadiu, ela estava no espaço, invadiu o e-mail da namorada dela em solo americano. No espaço não tem esse crime. É interessante isso aí. Então, assim, com Trump, os macedônios mexeram na eleição americana. Na Macedônia isso não é crime. Então, se a gente não colocar primeiro uma regra definindo o que é o crime e onde ele acontece, Sim. Você pode ter conta falsa, conta verdadeira, porque você não vai ter como punir o agressor, entendeu? A dificuldade é justamente como punir, a punição. Porque a lei deve ser muito clara, né? A gente tem que mexer no Código Penal,
porque o crime contra a honra no Código Penal é praticamente uma tabela. Se alguém lhe ofender, você vai entrar lá como crime contra a honra e provavelmente a pessoa deve ser condenada a cerca de R$10.000. Sim, sim. É quase tabelado. Sim. Só que o crime contra a honra na internet, ele se multiplica. Só que não tem nada que diz assim, olha, no caso de ser em ambiente virtual, o crime tem a pena multiplicada. E se eu impulsionar? Então eu vou lá e te faço um crime contra a sua honra e gasto R$1 milhão para impulsionar aquilo. Não tem nada que fale na lei que eu devo lhe pagar em dobro o valor que eu gastei para lhe prejudicar. Sim. Então, sabe, as pessoas estão discutindo coisas que não tem materialidade na hora de você combater o mal feito. Correto. E um último ponto que é super importante. Como eu faço muita campanha política, toda campanha eleitoral eu lido com notícias desatualizadas. Então, um candidato meu um dia foi suspeito de algo, o processo foi arquivado. O que acontece? Vou em todos os WhatsApp a matéria do veículo que publicou, antiga como se fosse nova. Sim, sim. O direito à resposta, que é uma coisa que já é antigo também, quando ele foi feito, não tinha internet. Então, assim, se a mídia falasse alguma coisa que não condizesse, a televisão, você ganharia um direito de resposta e no programa seguinte teria que ter ali uma retratação. Correto. Muito bem. Como é que funciona na internet? Do mesmo jeito. Mas qual é o problema? Quando eu publico um vídeo, uma matéria, aquela matéria tem uma URL, ela tem um endereço. Então está lá o endereço da matéria que está errada. Quando você consegue o direito da retratação, é uma outra URL que é aberta. A primeira que está com as informações erradas não é eliminada. Então, aquela primeira continua servindo de base para fake news. Sim. Então, o que o Congresso deveria estudar? O direito à atualização. Assim, todo brasileiro tem o direito de ter as informações sobre si atualizadas em qualquer domínio. Que aí acaba essa história. Agora, por exemplo, nas eleições municipais, que isso não vai estar ainda organizado, cada eleitor procurar checar as informações, antes, inclusive, de divulgar, de compartilhar. Tem toda essa preocupação, porque eu acho que o grande problema das fake news é a desinformação. Acontece que a gente não tem... eu não posso acreditar que o eleitor vá, de fato, atrás disso, porque a história mostra que o eleitor ele não se interessa pela checagem dos fatos. Sim. Quando ele pega um fato e aquele fato lhe parece real ou ele tem a ver com algo que ele tem na cabeça, ele assume como verdadeiro e acabou. E ele já compartilha de imediato. Então assim, eu estou vendo o que está acontecendo nesse momento de pandemia. Né? Eu vi no Rio de Janeiro, liberou, as pessoas estão lá se engalfinhando em bares. Sim. Aí você quer que eu acredite que essas pessoas vão checar a informação? Não vão, com certeza. Com certeza. Não vão, assim. A gente não pode ser ingênuo. O ser humano, ele não checa. O camarada, ele sabe que nós estamos com problema de Covid, ele vai para um bar, ele tira a máscara, ele debocha. É muito complicado de se entender isso aí, né? Então, assim, o que a gente tem que fazer é criar um ordenamento jurídico capaz de combater. Sim. Então, garantir o direito à atualização dos seus dados, fazer todo esse trabalho. Correto. Professor, na sua opinião, no Brasil, as eleições municipais, elas sempre foram separadas das eleições nacionais. Não só por estarem em diferentes períodos, mas até o próprio debate municipal, ele é um pouco distanciado do debate nacional. Você acha que essa guerra entre bolsonarismo e petismo, o que eles chamam aí de esquerda contra a direita, isso vai ter alguma força na questão municipal? Isso chega no debate municipal? Eu acho muito difícil a gente ter uma questão polarizada de um debate ideológico como esse. O que eu posso usar como exemplo para te falar isso? Em 2019, nós tivemos próximo de 60 eleições suplementares para município. Isso no Brasil todo, aquela eleição que teve que ser refeita. Com o presidente Jair Bolsonaro ainda no PSL, o PSL não ganhou cerca de 10%. Então, assim, as eleições suplementares municipais mostraram que o debate ideológico nacional ele não se aplica no município. Sim. Porque no município, as pessoas querem mais eu quero saber do problema da minha rua, da creche do meu bairro, eu quero saber da zeladoria, eu não quero saber
esquerda e direita, comunista ou capitalista. Esse é o tipo de assunto que não vai para o município. Sim, com certeza. E no próximo bloco, nós vamos discutir um provável cenário para as eleições de 2022. Na opinião do professor Marcelo Vitorino, que também é a minha opinião, a questão nacional ela não vai para os palanques e ela não vai entrar no debate das eleições municipais. Mas o comportamento do presidente Jair Bolsonaro, de forma eleitoral muito forte, ele antecipou esse debate, né, professor? Houve aí um posicionamento dele, em determinado momento, contra a classe política. Sim. O que eu não acho nada estranho, porque assim, ele se elegeu exatamente como antissistema. Para mim, é de se estranhar que as pessoas achassem que ele fosse mudar. Sim. Se ele se elegeu como antissistema, por que ele faria diferente quando presidente? Ah, mas porque quando presidente ele tem que governar. Essa seria a resposta mais objetiva. Mas ele não foi eleito pensando nisso. Então, esse debate todo político, ele ficou acalorado, eu acho que porque as pessoas, pelo menos a classe política, que até o apoiou, ela acreditou que quando ele eleito, ele fosse ser talvez mais maduro no cargo. Sim, ele ia se enquadrar ali nas exigências da presidência. E parece que se enquadrou agora, tem umas 2 semanas aí que ele está... A gente tem um cientista político, que é o Murilo de Aragão. Sim, gosto muito dele. Eu gosto também dele, e ele tem uma tese de que nós vivemos um superpresidencialismo. E eu concordo com ele. Porque o presidente Trump, por exemplo, ele não tem o mesmo poder proporcionalmente que tem o presidente Bolsonaro. Sim. Bolsonaro é muito mais poderoso no Brasil do que o Trump nos Estados Unidos. O presidente da República no Brasil, ele indica o topo do judiciário. Ele indica todo o sistema financeiro. Ele indica os ministros, indica os presidentes das maiores estatais. Sim. E tem cargos, são muitos cargos, mais de 40 mil cargos. Além disso, ele é o detentor da execução de um orçamento de 2 trilhões. É muito poder para uma pessoa só. Muito poder. Aí o que acontece? Qualquer presidente da República no Brasil, enquanto existir esse superpresidencialismo, ele vai ter que ter uma postura condescendente e de coalizão. Porque não tem outra forma. Como é que ele vai conseguir governar se ele não compor com os pares, tendo ele tanto poder? É verdade. Então, o caminho seria a gente explicar diminuir. As pessoas. O Bolsonaro criticava muito o presidencialismo de coalizão como se fosse algo ruim. E não é. Na verdade, é o resultado dos superpoderes que tem o presidente da República. Exatamente. Então, assim, se o presidente Bolsonaro não gosta do presidencialismo de coalizão, eu estou com ele. Então, o que ele faz? Ele vai começar a diminuir os próprios poderes. Sim, começa por aí. Diminui os próprios poderes. Vai lá e fala, eu não indico mais o STF. Não indico. A partir de agora vai ser lista tríplice votado pelos próprios magistrados. Pronto. Ué, por que ele não faz isso? Sim. Eu não indico mais presidente estatal. A partir de agora é concurso e de lá vai ser outra coisa. Correto. Ué, faça isso se você não quer. As poderiam ser aí, né? Não é? Assim, eu sou favorável. Eu gosto desse negócio de acabar com o superpresidencialismo. Sim. Pode começar agora. Que esse é um problema. E a gente vê agora, ele criticou tanto o presidencialismo de coalizão e agora ele está fazendo o presidencialismo de coalizão. Sim. Essa união dele com o Centrão, o diálogo aberto dentro do Legislativo, é o presidencialismo de coalizão. Nada mais do que isso. E aí, primeiro ele ocupou todos os cargos no escalão, com uma turma ideológica, depois com a turma militar. E eu sou favorável aos militares desse governo, porque o que há de melhor nesse governo são os militares. Com certeza. A turma ideológica é muito ruim. Provavelmente eu vou ser atacado por essa declaração daqui a algum tempo, mas não vai ser um problema. Isso já é normal. Sim. Os militares continuam sendo a parte boa desse governo. São as pessoas mais preparadas para estarem nos cargos. Agora, fazer um governo também puramente militar, do meu ponto de vista, coloca o Exército numa posição ruim. Porque se esse governo fracassa, a imagem do Exército também fracassa. Fracassa. E a gente veja uma preocupação do Exército e das forças militares em se desvincular do governo. Alguns ministros aí tiveram que ir para a reserva justamente com essa preocupação. As Forças Armadas, elas são republicanas, elas não são governo. Aí existem representantes que estão no governo, né? A gente tem que fazer essa distinção, porque eu tenho certeza que toda pessoa que entra no governo, eu acredito de que ela queira fazer o melhor. Sim. Tem que ver se ela pode.
É verdade. Então, assim, os militares, quando eles entram no governo, eu acredito que eles tentam fazer o melhor. Eu não acredito nessas maluquices também de que os militares querem intervenção. Isso daí, para mim, também não faz sentido nenhum. No meu ponto de vista, também não. Não tem porquê. Até nós já vivemos no modelo democrático que eles podem assumir o poder via democracia. Sim, sim. E eles costuraram bem ali o processo do retorno à democracia e sabem o papel que as Forças Armadas exercem hoje dentro da democracia brasileira. Nós tivemos aquela ruptura em 64, mas ela foi baseada num viés econômico. Sim. Até a devolução também foi baseada em viés econômico. O Brasil é o seguinte, não existe almoço grátis. Se o processo econômico declina, você tem mudança de poder. Sim, com certeza. Professor, voltando aí a 2022, o cenário aí com os movimentos do Bolsonaro contra as instituições, várias lideranças políticas nacionais, ex-presidentes se uniram num discurso único, em debates aí pelo país. Como é que você está vendo o quadro? O PT lança um candidato, mantém Haddad, Ciro Gomes sai solto, ou vai se unir, ou as forças de centro se unirão contra Bolsonaro. Como é que você já consegue visualizar um provável quadro aí para as eleições de 2022? É impossível a gente falar de 2022 agora, porque a gente tem um governo que pode ou não terminar mais cedo. Sim. Então, assim, se o presidente não começa a tomar medidas de fato que um presidente deve tomar, esse governo não acaba no prazo normal, ele é capaz de ser comprometido. E aí nós temos algumas outras questões também. Nós temos questões judiciais que envolvem as pessoas do entorno ao presidente, que podem tirar o clima de governabilidade. Então, nós temos aí aquele caso Queiroz, que está em andamento, você tem questão da CPI da fake news, CPMI da fake news, do processo está no STF. Então, se cria-se um ambiente de não governabilidade, esse governo acaba mais cedo. Com certeza. E aí tudo muda para 2022. Aí é outro quadro. É outra história. Esse governo não acaba mais... Eu não acredito que ele acabe mais cedo antes do final desse ano, porque senão teríamos que fazer uma nova eleição presidencial. Já se acabar a partir do ano que vem, nós temos uma eleição indireta. Indireta, seria o Congresso Nacional. Seria o Congresso escolhendo o presidente. Então, do ponto de vista, assim, se acaba agora ou acaba depois, eu acharia que... a minha impressão é que acabaria depois. E aí, quem deve ser um nome para 2022? Bom, se continuar a lógica que está acontecendo no Brasil, ou seja, o Bolsonaro ele representou um pensamento conservador. Quem votou no Bolsonaro não votou no Bolsonaro. Uma parte pequena votou no Bolsonaro. Talvez 10% votou no Bolsonaro. Você tinha uma grande parcela que votou contra o PT, Sim. uma grande parcela que votou pelos evangélicos contra o kit gay, uma grande parcela que votou contra a corrupção a favor da Lava Jato, e essas parcelas se uniram e deram a eleição para o Bolsonaro. Bom, anti-Lava Jato, pelo visto, quem era a favor da Lava Jato, eu acho que já pulou de canoa. Sim. Provavelmente vai ter alguém que vai surgir anti-PT. Então, se fosse para apostar num nome para 2022, eu apostaria num nome que não era da política, como o Luciano Huck, e que já é conhecido pela maioria dos brasileiros. Correto. Sim, hoje. Sérgio Moro. Moro, eu acho difícil o Moro ter uma legenda que o abrigue para uma candidatura presidencial. E a forma com que ele saiu, eu acho que não foi a melhor forma que ele poderia ter saído. Ele poderia ter saído bem maior do que quando ele entrou. Mas a maneira com que ele se despediu do poder não foi boa. Então isso faz com que os partidos tenham dificuldade em abrigá-lo ele para amanhã. Sim. Tá? Então, você tem um personagem como o Huck, eu acho difícil, o Ciro teria que trabalhar muito, mas muito, para construir uma unidade política em torno dele. Eu acho que o Ciro é um bom candidato, mas ele é capaz de unir pessoas em torno dele? Essa é uma outra história. Um candidato do PT como Haddad, eu acho completamente descartado. Descartado. Não há o que fazer ali. O PT precisa se reinventar para poder ter um candidato. Eu também vejo isso. O PT tem nomes aí como o governador do Ceará, que vem fazendo um bom trabalho. Camilo Santana. Da Bahia. Né? Também. Então, assim, no meu ponto de vista, o PT teria que apostar em nomes novos. Ele teria que fazer uma refundação, uma reestruturação. Eu acho que ele teria que se repactuar com a sociedade. Sim. Porque as pessoas que acreditavam no PT, acreditavam num PT limpo. Isso.
quando aconteceu mensalão, petrolão, fundos de pensão, o Lula tendo acabado preso, mesmo que agora não esteja, aquilo quebrou um cristal no PT. Então, eu acho que para o PT ter um candidato, ele teria que abrir as suas entranhas e se repactuar com a sociedade. Para vencer um antipetismo que é muito forte. Ele teria que fazer aquela carta aos brasileiros que o Lula fez, sim, só que agora reconhecendo os erros. E isso é muito difícil para qualquer partido. Sim. O PSDB teria como candidato eventual, acredito eu, o João Dória, que é um candidato forte, né? Você tem aí outros nomes que podem surgir, mas eu não vejo assim, de antemão alguém mais forte do que um Luciano Huck, por incrível que pareça. Sim. Porque não pesa nada contra ele, né? Sim. E um nome novo. A população pode apostar aí, depois das frustrações. E ele fez um caminho, né? E a Lula, a população pode apostar num nome novo. Eu também acredito que a eleição ela pode ter um nome novo aí. E ele fez um caminho já. Na última eleição ele deu aquela ensaiada, voltou atrás. Então agora eu acho que é bem provável que ele saia até com o apoio de um partido, às vezes como o PSDB ou como o Democratas. Sim. Professor, muito obrigado pela sua participação. Nós temos debate aí para vários programas, viu? Agradeço, muito honrado, você contribuiu muito aí para que os nossos seguidores entendam um pouco de como vai ser as eleições municipais e esse provável cenário para 2022. O nosso programa tem esse objetivo de trazer o melhor debate para você, sem paixão, de forma correta e numa análise limpa. Eu agradeço aí a sua participação, dê o seu like, aperte o sino para que você receba as notificações do próximo programa. O número de seguidores, o número de inscritos vem crescendo, eu agradeço muito. Muito obrigado e até o próximo programa.